Oi, a Isabel já me disse que domingo vai chover, mas por enquanto, sol bonito na janela. Agora eu quero avisar o seguinte: como um bom urbano, um cara que mora há 49 anos em São Paulo, eu gosto de sol, né? Mas como um bom sertanejo, a minha origem sertaneja me indica que coisa boa é a água da chuva. Pois que vem a chuva de domingo. Até lá, vamos discutir aqui os fatos do dia. Olha, ontem foi um dia importante. Ontem, a agência internacional Reuters noticiou que a Caixa Econômica Federal pediu a liquidação do conglomerado de construção Odebrecht, porque não está nada satisfeita, e tem toda a razão, com o plano de recuperação judicial que a empreiteira publicou e que ganhou apoio do juiz, João Rodrigues de Oliveira, né? Da primeira vara de falência de São Paulo, que eu chamo de juiz Carolina, que é a personagem do Chico Buarque, que fica na janela e não vê a vida passar. Esse juiz não vê nada, né? A recuperação judicial da Odebrecht, eu tenho dito aqui, é escandalosa, é um escândalo. E a Caixa não engole sapo não, viu? A Caixa, que é um banco público, que é propriedade nossa, do povo brasileiro, não aceita e quer que o juiz permita aos credores, entre os quais ela, nomear novos administradores para o conglomerado e suas subsidiárias numa assembleia. Isso aí, também estou de acordo, né? Essa briga acionária entre a Caixa e a Odebrecht ganhou um novo participante. É outro banco público. O Banco do Brasil pediu à Justiça ontem, na mesma ocasião que a Caixa, que anule o plano de recuperação judicial da Odebrecht. Na semana passada, né, esse pedido já tinha sido feito pela Caixa Econômica Federal, né? Segundo publicou a Folha de São Paulo, outras 4 instituições financeiras também se opuseram ao plano apresentado pela holding, que soma 98 bilhões e 500 milhões de reais em dívidas. É o Banrisul, o Finel, o Santander e o Banco Votorantim. Apresentaram objeções ao juiz Carolina, né? Pois bem, o que eu tenho falado aqui é o seguinte: a Odebrecht foi a maior exportadora do produto principal dos governos do PT, Lula e Dilma. E agora podemos acrescentar o Temer, já que ele disse que governou à força, né? Que, na verdade, ele era contra o impeachment da Dilma. A gente viu como ele foi contra o impeachment, mas é um cínico, né? Agora, aproveitando essa picaretagem de uma Oxford, que a gente sabe que não é a Oxford, para ir para o exterior fazer uma palestra. Eu quero saber o que diabo vão querer ouvir, que lorota vão querer ouvir o Temer comprar. Mas, de qualquer maneira, os governos Lula, Dilma e Temer. Pois bem, os argumentos dos advogados do Banco do Brasil, segundo a Folha, é de que o plano não permite aos credores conhecer objetivamente quanto e quando receberão os seus créditos. É o maior projeto de recuperação da história e foi feito no prazo mais rápido de todos os tempos. Um dia o juiz aprovou em um dia, o juiz Carolina, João de Oliveira Rodrigues Filho, né? Pois bem, agora a Odebrecht é a empresa que foi a maior exportadora do maior produto econômico do governo Lula. A corrupção para Angola, né? Para Cuba, para Venezuela, para o Equador e para o Peru. O Peru agora está numa tremenda crise, porque o presidente foi deposto e a vice só passou um dia no poder e está o maior rolo lá, ninguém sabe quem está mandando, qual é o governo, exatamente por uma propina da Odebrecht que foi devassada
lá no Peru e criou esse problema todo, né? E com isso vários outros países, né? Eu quero deixar bem claro que é a Odebrecht que pediu essa recuperação judicial e conseguiu em junho, apresentou um plano de reestruturação que como eu disse, escandaloso. Nossa solução é muito mais simples. É uma solução que foi dada pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, numa entrevista que ele me deu no blog do Neumann, no portal do Estadão. O Bruno Dantas propõe uma coisa simples, tranquila, que é o seguinte: tira os donos da administração da empresa, muda o controle acionário, vende a empresa, leiloa, faz o que for necessário para proteger a empresa, suas obras e seus funcionários. É isso aí. Disse muito bem o ministro Bruno Dantas. Agora, nós temos uma cobrança a fazer. Por que é que o IUP da Tijuca, o Gustavo Montesano, não faz o mesmo que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil? Ele já disse, numa reportagem do Estadão, que o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, do qual ele é o presidente nomeado pelo Paulo Guedes, teve um prejuízo de 8 bilhões e 700 milhões de reais por causa. Mas foram más escolhas. Eu já dei um toque aqui para você. É um garotão do mercado. Ele não quer se expor para os executivos e funcionários do BNDES, porque vai sair do emprego de presidente do BNDES, vai voltar para o mercado e vai precisar deles. E eles estão metidos em corrupção grossa mesmo. Não tem nada a ver com má escolha, uma má escolha desse custo. Isso, um empréstimo desse tamanho, sem garantia nenhuma. É disso que estão reclamando todos. Só que eu quero lembrar você que você é o dono do BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa. E que você não pode se conformar com essa coisa de dar uma recuperação judicial de pai para filho que esse juiz da Vara de Falência de São Paulo deu para a Odebrecht. Então, vamos esclarecer e denunciar isso. E o BNDES tem que fazer exatamente o que a Caixa fez e que o Banco do Brasil também está fazendo. Em matéria de lambança, e essa lambança é grande, eu quero dizer que lá no Supremo, lambança pouco é bobagem, né? Porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, segundo foi publicado no jornal o Globo hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro de 2019, que ele vai marcar para o mesmo dia a sessão do Supremo que vai discutir 2 projetos de desmanche da Lava Jato. O primeiro projeto, ele tentou votar nesta semana e deu com os burros na água, meteu os pés pela mão. É um projeto em que eles defenderam um gerentinho lá da Petrobras por 7-4, acho, que vai ter a sentença dele anulada porque ele pediu e o juiz não deu o privilégio de só responder, só apresentar as considerações finais da defesa depois de tomar conhecimento do teor dos réus que os delataram. Essa ação, como várias outras ações que têm delação premiada, tem os réus da ação que são delatores e os réus que são delatados. E agora o Supremo quer estabelecer essa jurisprudência e aí eles não conseguem se entender. Como eu já disse aqui, o Joaquim Falcão vive dizendo isso, não é um Supremo a 11. Cada um tem uma opinião, não é um colegiado como esperava que fosse o Rui Barbosa. A segunda coisa é mais infame ainda, é contestar e pôr fim à jurisprudência reafirmada 4 vezes de 6-5, da possibilidade de começar a cumprir pena, de um juiz começar a exigir que cumpra pena, condenados na segunda instância, que é uma decisão colegiada nos tribunais regionais federais do Brasil, principalmente o mais comum, que é o da Lava Jato, que é o de Porto Alegre. Isso é um absurdo, tudo isso é um absurdo.
não há sentido, nenhuma previsão legal para essa ordem entre delatores e delatados que o Supremo quer estabelecer. Eles meteram os pés pela mão e não sabem como resolver esse impasse, ainda querem meter outro no meio, né? Porque a história da segunda instância, não há nessa questão aí da ordem das delações, aliás, das defesas, não há nenhuma previsão na Constituição, na lei de execuções penais, na lei da delação premiada, tudo invenção do Supremo. E agora, não, é porque a lei da delação é muito ruim, então o Congresso que mude. O Supremo está legislando demais. Em relação à questão da segunda instância, também é uma questão civilizatória. O réu condenado, ele já tem que começar a cumprir pena na primeira instância. Só o Brasil tem esse privilégio, que eles chamam de jabuticaba podre, né? E o Toffoli já propôs, inclusive, ir para a terceira instância, mas como o Lula, que é quem ele quer proteger, já teve a sentença confirmada na terceira instância, aí ele já esqueceu isso, né? Que é o Superior Tribunal de Justiça, e agora está querendo aproveitar a confusão para botar para votar e ganhar, e aí evitar que o Lula seja condenado pelo processo do sítio em Atibaia, daquele prédio que ia ser para o Instituto Lula, né? Antes de terminar essa gravação aqui desse vídeo, eu quero lembrar a vocês que hoje, no programa do Eldorado, eu já aconselhei, já indiquei a leitura do artigo A Violência que Viola a Si Mesma, de Flávio Tavares, a respeito do tempo de culto à morte e não à vida, né? No Brasil e no mundo, na página 2 do Estadão, ao lado do qual está Todos os Poderes do Supremo, do Fernando Gabeira, que trata dessa questão do Supremo. Os dois artigos estão muito bons e eu aconselho a leitura. E a notícia do dia é que a Polícia Federal indiciou o ministro Marcelo Álvaro Antônio, aquele cara sem sobrenome, ministro do Turismo, no inquérito da Operação Sufrágio Ostentação. Investigação sobre um suposto desvio de recursos por meio de candidaturas femininas laranjas nas eleições de 2018, quando o Marcelo Álvaro ocupava o posto de presidente do PSL, o partido pelo qual o Bolsonaro se elegeu presidente, em Minas. A Polícia Federal imputa ao ministro falsidade ideológica, associação criminosa e apropriação indébita. O presidente vai manter o ministro do Turismo, segundo o porta-voz Otávio Rego Barros, e aguardará o desenrolar do processo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, essa é a ocasião para, mais uma vez, eu elogiar o vídeo corajoso, lúcido, inteligente, sensato e positivo do meu amigo Nando Moura, cujo canal aqui no YouTube eu sigo. Eu sou um dos 3.600.000 inscritos nele. Nando Moura tem toda a razão. O Bolsonaro deu-lhe uma resposta mal educado, acusando-o de ser burro, de não ser inteligente, quando todo mundo sabe que o Nando Moura é muito inteligente, mais até do que eu. Porque quando eu defendi aqui o Joaquim Levy, no BNDES, que foi um fracasso, ele já sabia que o Joaquim Levy não ia dar certo. Quando ele detonou o Onyx Lorenzoni, eu concordei com ele e concordo até hoje. Onyx Lorenzoni elegeu o presidente do Senado, um dos maiores cretinos da República, o tal do Davi Alcolumbre. E agora, nessa discussão, eu sou o Nando Moura e não abro. E o presidente está perdendo uma grande chance de ouvir uma voz lúcida, sensata e que torce por ele, pelo sucesso do governo dele e que votou nele e fez campanha. Nando Moura, estou com você, não serve para nada, mas eu estou com você, sou solidário a você e acho um absurdo o Bolsonaro não ouvi-lo, que ele faria muito bem se o ouvisse, tá? Bom, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.